Weapons é maravilhosamente bem escrito. Sim, eu sinto muito. O próximo vídeo deveria ser um vídeo longo com mais de 1 hora. Vai ser. Mas o assunto estava em alta e eu assisti e precisava trazer este filme. Eu precisava comentar ele nessa semana fervorosa de lançamento para que a ideia dele ser um filme que caiu como um balde de água gelada fosse extinguida. Eu queria ter gostado dele, como todo mundo. Reforçando que isso é um comentando, não é um resumo. Não vou passar pela história, quero apenas relatar alguns pontos. Não quero explicar nada de forma profunda, não é um dissecando. Quero apenas comentar, então vai ter spoiler, mas eu aviso. Weapons destaca novamente o talento do diretor de escrever uma história bem amarrada que desde a sua premissa te deixa apreensivo, preso em um emaranhado de ideias que você se sente de fato perdido, mas com um gosto, o gosto de quero mais. A ideia de Weapons é simples, não tem algo inventivo. A diferença não está na sua ideia, mas como ela é contada, como ela ocorre. 17 crianças desaparecem de suas casas, e quanto mais detalhes, mais instigante tu fica. Todas sumiram no mesmo horário, às 2h17 da madrugada. O paradeiro delas é totalmente desconhecido. Sumiram sem deixar rastros. O pouco que se tem são os pequenos trechos em que elas aparecem em gravações noturnas, todas correndo com os braços abertos para algum lugar em meio à escuridão. Como procurar algo que nem mesmo pode se ter uma pista? Como procurar algo que não dá para implicar um culpado? As 17 crianças desaparecem e a cidade ganha uma noção disso quando pela manhã a professora da turma, Justine, entra na sala e nenhum de seus alunos estão ali, exceto por um deles. 17 crianças, especificamente de uma única turma, desaparecem, sem rastro, sem mais nem menos, sem qualquer explicação. Acontece que não dá para aceitar o sem mais nem menos, é necessário resposta para nossas perguntas. Então, em meio a essa loucura, qualquer um vai querer a sua resposta. Spoiler. Depois que as crianças desaparecem, a cidade vira um caos, principalmente por parte dos pais. Todos querem saber o que aconteceu com seus filhos, aonde eles foram, como desapareceram, como ninguém pode saber de nada, não pôde ter visto nada. Então é formada uma certa pressão em torno da Justine, para que ela de alguma forma dê uma resposta que eles querem. Mas temos um problema. Ela não tem nada a ver com isso. Ela passa a ser cercada cada vez mais por pais, pelo álcool e outra coisa estranha que percorre não só ela, como cada canto de cada um. O plot do filme é que temos uma figura responsável por isso, que aparece ao longo do filme, e essa figura é a tia Gladys. Tia Gladys que sumiu com as crianças. Tia Gladys que é a única tia do único garoto que apareceu na sala de aula. Tia Gladys que é uma bruxa. O filme não se aprofunda muito na personagem, mas através de montagens nos dá uma dimensão do que ela representa. Algo incompreensível e cheio de feitiços, uma bruxa nada convencional. O que o filme nos conta é que a Gladys se muda para casa dos pais do Alex, pois está doente e precisa de ajuda. Assim que chega na casa, ela usa os pais do mesmo para algum fim próprio, no caso, a cura da sua doença, sua salvação. Em um diálogo curto com o Alex, ela diz que não está melhor, então ela precisaria de mais pessoas, de mais corpos, agora mais jovens. Então é quando ela chega no Alex e fala pra ele trazer pra ela alguns pertences dos seus colegas de sala. Então assim, ela desaparece com uma turma. Em troca, coloca todos eles sob um controle que os deixa à mercê de um estado zumbificado, sem autonomia. Em troca, obviamente, de vitalidade. O destaque do filme é total à antagonista. Quem é a Gladys? Como ela faz isso? Da onde vem tudo isso? O filme não irá te responder nenhuma dessas perguntas. Ele retrata sua história principal e é firme com isso do começo ao fim. O desaparecimento das crianças na cidade de Maybrook. Essa é a sua linearidade e ele se isenta de deixar algo em aberto para que ela retorne. Mesmo assim, ela rouba a cena.
Ele fecha as pontas de cada ciclo que ele mesmo cria para cada personagem, cada ponto de vista nessa narrativa, mas te deixa com aquele gosto, o gosto de quero mais. Tá, a Glad sequestra essas crianças e foda-se, o filme tem 2 horas e a história é essa, crianças levadas de sua casa por uma força invisível, controladas por uma velha bruxa com um tom fortíssimo de vermelho que tinge seus cabelos. Sim e não, porque é uma peruca. Eu confesso que esperava mais, mas já falo. Acontece que mesmo sendo simples na ideia, ele não é simples na sua execução. De fato, tudo é bem pensado e bem construído de uma forma muito boa. O filme é dividido por pontos de vista diferentes que vão se conectando e fechando a história. Ela vai e volta, mas sem parecer confusa. Ela vai e volta e você junto fica preso em cada detalhe, buscando por uma resposta quase como um personagem da trama. A Gladys é a figura central, não só por conta da sua característica marcante, o cabelo vermelho, a pele esbranquiçada, a maquiagem borrada, sua presença estranha dá sua performance, mas pelo que ela representa, pelo que o Weapons realmente representa. Ao longo do filme temos vários trechos que citam parasitas de fundo, onde você começa a absorver, sem ser por diálogos expositivos, uma ideia de como aquilo tudo funciona. Eles citam as formigas parasitadas por fungos. A formiga obedece uma mente diferente separada da sua. Enquanto isso, o fungo se alimenta da formiga. Mais pra frente, eles citam a tênia, outro parasita que se alimenta do corpo e dos nutrientes. Todas essas citações fazem uma alusão ao papel principal dos raptados pela Gladys, de forma até que muito real e sem ser uma total alusão. No final do filme, descobrimos que os adultos não recuperaram o cérebro e que maior parte das crianças não saíram daquele estado zumbificado, o que algumas conseguiram e só foi conseguir voltar a falar, depois de muito tempo. Então, uma espécie de parasitismo espiritual, feitiçaria, bruxa, genial. Mas essa é a camada simples. O Weapons retrata a história de forma simples, mas desenvolve vários temas para que você de forma complicada pense sobre depois, pois interpretação é relativo, pode haver várias. Weapons é um filme sobre controle, traumas, geração e os Estados Unidos. O filme trabalha a ideia do controle, da imposição dele, não em como isso acontece, mas no seu significado. A Gladys ao longo do filme, para saciar a sua doença, controla e abusa dos corpos dos outros. Ela usa eles da forma que ela achar necessário, como alimento indireto ou como arma. É interessante pois um personagem, o Archer, cita que as crianças, os parasitados, saíam por aí zumbificados, como um míssil teleguiado apontado para você, como armas. No filme, a Gladys usa alguns corpos para que eles matem por ela, para que eles limpem a bagunça por ela, ou para que eles mantenham ela viva. Dá para tirar várias interpretações: controle excessivo, abuso, manipulação, intimidação, autoridade com um leve toque sobrenatural. Inclusive, no texto que ela cita que achava que poderia se manter saudável com saúde, usando os pais do Alex, mas que aparentemente precisaria de mentes mais jovens. Então o filme acaba por se tornar uma linha entre o estado de controle que uma coisa tem pela outra, seja o significado de algo, uma palavra, pessoas, um comportamento, um país. Enfim, embora todas as críticas, a narrativa excelente e uma vilã excêntrica, eu confesso que esperava mais. Quando o filme estava sendo altamente aclamado, com 95% no Rotten e todo mundo falando, eu fiquei com uma expectativa, mas sempre penso no pior para que eu sempre possa ser surpreendido. Eu gostei do filme, eu achei ele bem feito, bem escrito, bem montado. O problema é que assim como em Barbarian, ele fez de novo. Um filme que trabalha muito bem seus mistérios, apresenta algo curioso, uma coisa diferente, que desenvolve uma trama, um drama de ligação entre os personagens, com uma narrativa apresentada de forma dinâmica e que deixa tudo mais degustável, mas que depois, assim como veio, esse fogo abaixa. Imaginem um prato dito como caríssimo, como uma coisa gostosa, que tem um sabor incomparável, e quando você prova de fato, ele é muito bom, mas no fundo tem um toque meio amargo. Eu gostei da forma que ele foi escrito e apresentado, mas ele cai por terra lá pro seu final. Final esse que tem uma cena maravilhosa, mas que depois acaba como um tanto fez como tanto faz. Todos aqueles diferentes tipos de ponto de vista não se fecham com tanta maestria como ligados entre os capítulos. A história em si não finaliza de uma forma que dá gosto. Seu começo é bom, seu meio em meio à trama
é curioso, mas seu final, broxante. Não, eu não vou ficar perdido na curiosidade em saber o que aquela coisa representou em determinado momento. Assim como pais em busca de seus filhos que desapareceram por uma força invisível às 2h17 da madrugada, eu também busco por respostas. Cregger desenrola uma história atraente. Ele passa por uma professora que tem um amor pelos alunos, por um pai de uma das crianças desaparecidas, por um policial em meio a vícios, por um viciado que vaga pelas ruas, por um agente escolar e por uma das crianças em meio a esse trauma pra contar o que está rolando na cidade e de fundo, ela sempre está lá. E isso é brilhante como conduzido. Em meio ao terror ele trabalha o cotidiano humano, que chega a ser interessante, mas com uma figura misteriosa em meio a ela. Quem é ela? Mas que desaparece no final, pois são tantas coisas que elas não se fecham. Esperei ver mais dos atores, mais dos personagens e com certeza mais do seu as. E o que teve foi mais uma história muito bem amarrada e apresentada, mas que não chega no seu tchan. Nem a vilã que teve destaque pareceu ter um destaque para que a atriz ou a personagem pudesse brilhar. Teve pequenas cenas que ficaram na cabeça, como uma ameaça de que ela era o perigo real. E quando vemos mais dela em cena e o filme mostra do que ela é capaz de fazer, queremos entender mais dessa figura. E eu acabo caindo na hipocrisia, pois defendo filmes que optam por não mostrar muito, não entregar o mastigado. Mas aqui não acho que ele é algo complicado de se entender ao ponto que deveria esconder coisas. Então esperei por algo que eu mesmo criei. Eu esperava lá pro final ver mais da Gladys, mais do sobrenatural, mais drama desses personagens principais, mas parece que tudo foi largado para que tudo no final pudesse acabar logo. Então, quando ele cria um momento final com uma sequência final incrível como aquela, depois que ela acaba, a sensação que fica é: cadê o resto? E sim, eu entendi a proposta. Ele conta uma história por camadas, desenvolve todas essas coisas, enquanto de fundo traz uma sensação que há algo muito bizarro atrás daquilo tudo. Tem algo muito maior do que aqueles pontos de vista. Ele trabalha o estranho, o bizarro, a agonia, a inquietação, o horrendo, o desesperador. Mas o seu ato final se sustenta só no fechamento de entender como tudo aconteceu, mas não como um fechamento da história principal. Assim como as crianças, acaba sem mais nem menos. Quando o filme mostra a Justine se afundando e buscando por respostas para ocupar a sua cabeça, sendo perseguida por pessoas por algo e caindo nas teias da bruxa, o Walker, um pai atormentado pelo desaparecimento do seu filho, que começa a investigar cada canto da cidade usando suas habilidades como engenheiro, o Alex, a única criança que não desapareceu, tendo que lidar com uma tia, uma bruxa doente em casa, que terrivelmente esconde todas as coisas horríveis que a cidade busca, e a Gladys, uma coisa que assombra cada canto, sonhos, lugares se manifestando através do controle que ela tem sobre as pessoas. A sensação que eu esperava é que teria um final, e teve, e ele foi visualmente perturbador e incrível, mas não pareceu o final. Weapons ficou numa linha entre Stephen King, histórias assustadoras para contar no escuro, e Longless. Inclusive, algo me diz que a Gladys e o Longless adorariam se conhecer. Não sei o porquê exatamente. Mas não tem como, porque ambos estão mortos. Queria destacar mais algumas falas para Gladys. Ela é realmente uma figura muito marcante e icônica. Eu fiquei desconfortável quando reparei que desde o começo da história ela sempre esteve lá. E a melhor coisa é que ela não aparece de uma forma monstruosa. Ela é a personificação que há algo errado, mas age com naturalidade. O filme todo é construído dessa forma. E essa é a melhor coisa dele. É a sua construção, sua direção. Ele é muito bem montado, é visualmente interessante. O que marca ele é de fato o mistério, o diferente, o estranho, o cômico ácido e a Gladys. Curiosamente, eu dei 3,5 pra esse filme. E quando eu fui ver minha nota de Barbarian, era também 3,5. Não queria falar nada, mas tem um padrão se formando. Quem sabe eu não reassista ele e reveja ele com outros olhos. E traga ele aqui em outro quadro. Weapons, não Barbarian. Me diga o que acharam do filme, gosto é relativo e eu adoro conversar. Ele realmente é um filme bom, mas o prato não me desceu. O vídeo era pra ser rápido e curto mesmo, tô com saudade de postar com mais frequência e de interagir com vocês. Quem me acompanha sabe que tá tudo corrido, mas que eu estou voltando. Ao foreshadowing. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e vejo vocês em breve.